Ah, gente, esse é o 56º workshop, hein, depois de maio do ano passado. Eu agradeço a presença de vocês. Vamos começar um centramento. Se vocês quiserem fechar os olhos. Perceberem, se perceberem. Perceber este corpo que é morada da vida. Solta a respiração. Se perceba. Quando você perceber o seu corpo, percebe como ele fica. Se tem algo que incomoda, se tem algo que relaxa. Algo que te faz bem. Se vierem os pensamentos, reconhece esses pensamentos. Se possível, imagina deixá-los de ladinho. Reconecte com o seu corpo, relaxe. Relaxe. Possa se proteger dos pensamentos negativos. Eles existem, mas podemos deixar ele de lado e ficar com o pensamento que é bom. E perceba tudo como está na vida hoje, mesmo que tenha algumas coisas que não são tão legais. Imagina poder falar sim para tudo como é, sim. E perceba como fica o seu corpo quando você fala sim para tudo como está e tudo como é. Inspira. Imagina também poder dizer gratidão para tudo como é e como está. Inspira. Inspira. Ok. Se quiserem abrindo os olhos, se perceberem. Uma boa noite para nós. Boa noite. Como vocês estão? Eu tô leve. Não é obrigada a falar. Né, Val? Não precisa falar se não tiver vontade. Valdene e eu somos amigas há muitos anos, uns 17 anos, né, Val? Nós fazemos parte do programa de saúde emocional de crianças. Né? Somos adolescentes nessa jornada. A Tati, eu a conheço só virtualmente, né, Tati? Ela faz parte da turma 9 de Constelação. A Késia também é minha conhecida recente, de São Paulo. A Simone conheceu a Rosane, que é nossa amiga em comum, viu?
a Elaine. A Elaine tem me ajudado muito na parte administrativa, ela é prima do André, meu filho. Estamos aqui. Bonita que ela é. A Elaine que se comunica com a gente? Elaine. Sim, sou eu. Ela que salva vocês de mim na parte administrativa. Imagina. Perguntou lá, ela time. já responde. Somos um time. Delícia. Acho que a gente pode ir direto para o assunto, se vocês, né, não se importarem, em vez de eu me apresentar, vocês já me conhecem mais do que você, mais do que muita gente. Vou colocar aqui, deixa eu só colocar aqui. Eu pensei nesse tema, né? Depois me inspirei, Tati, depois que você passou a série, né, falando sobre violência, e fui dar uma pesquisada e me deparei, né, que de julho do ano passado a agosto desse ano, mais de 17 milhões de mulheres, de alguma forma, foram violentadas. Isso que foi registrado, né, gente? Fora o que não foi registrado. Então, é algo que acontece muito, né? É muito velado muitas vezes, né? As pessoas não falam muitas vezes, e muitas vezes tem uma violência psicológica que as pessoas hoje se fala em relacionamento tóxico, né? Que é um termo novo, uma nomenclatura para algo que não tinha nome, né? As pessoas não percebiam. Eu coloquei alguns posts no Instagram, né? Teve um lá de dicas, e tiveram mulheres falando, nossa, não tinha percebido que isso é um sinal de que a pessoa pode me tratar mal depois, né? Então, é algo que a gente precisa dar uma olhada. Aí eu fui dar uma olhada na história, eu tenho um livro aqui desde a época da faculdade, eu fui dar uma relida nele, né? Lembrando que lá na época da Cleópatra, alguém me socorre. E que os homens não sabiam que as mulheres, que eles tinham um envolvimento na gravidez das mulheres, né? Então as mulheres eram mega poderosas, né? Elas tinham um poder imenso, até que os homens descobriram que eles tinham participação na geração de um filho. E aí começa a guerra sexual, né? Começa toda uma competição, e daí eles que eram humilhados passaram a se exaltar e humilhar as mulheres. E aí e a gente vai vendo na humanidade, né? Lá nas épocas antes de Cristo, o apedrejamento que no Oriente até hoje existe isso, né? Das mulheres, essa questão de ver a mulher como se fosse menos, né? Nessa época ainda, lá em Roma, né? Se a gente tinha uma época que os homens, quando eles queriam se divertir, né? Da adolescência até a juventude, até uns 25 anos, eles andavam com os próprios homens, e isso era natural, né? Eles só pensavam na mulher quando eles pensavam em procriar. Aí que eles pensavam numa família, mas diversão era entre eles, né? A sexualidade era entre eles, né? E a mulher era algo que ficava lá guardado, né? Era entre eles, os homens com os escravos eram passivos, né? E nem eram as mulheres escravas, eram os homens escravos, né? Então, prazer, a mulher não estava inclusa nisso, né? Era algo de responsabilidade, e depois que procriasse, né, a mulher ficava cuidando das suas proles lá, né? E aí pensei em juntas a gente pensar o que é, né, como que a gente pode identificar aí características e tendências de comportamento agressivo, né, de comportamentos agressivos. O que pode sinalizar? O que vocês, na experiência de ver, na experiência de vida, na experiência de assistir, né, na questão profissional ou entre amigos, que vocês viram que pode ser um sinal que depois daquele comportamento pode vir uma violência ao longo do tempo ou num tempo curto? O que a gente pode ver aí?
ciúmes, quando começa, Sim. na verdade, no sentido de falar assim, ah, não usa isso, aí a gente pensa, ah, ele tá falando isso porque me ama, a gente troca, né? Ah, é um cuidado que ele tem comigo, de eu não sair assim, com a roupa que vai vestir e tudo mais. Que mais? Mas um ciúmes excessivo, né? Um ciúmes Na autoritário, verdade, né? na verdade, não existe ciúme sadio, né? É. O ciúmes já é um derivado do medo, né? O ciúmes, ele tem o medo de perder aquilo que é seu, né? Eu tenho medo de perder o que é meu, e quando eu falo que é meu, eu já não estou tratando como um ser igual a mim. Eu estou tratando como algo, daqui a pouco eu vou falar como uma coisa, né? Meu é um objeto, é um pertencer, né? Mas interessante. O que mais, gente? tem a ver com posse, né? Com possessividade, né? E eu tenho posse, não é de alguém, eu não tenho, né? Eu tenho posse de algo. Distanciamento dos amigos também. Isolamento, né, Val? Vou te isolando, vou isolando a pessoa, vai ficando só comigo, não quero que vai ficando com outras pessoas, né? Quando está no meio de outras pessoas, a pessoa não fica tão bem, né? Fica mais séria, vai evitando, vai ficando somente com a pessoa e querendo que a pessoa fique somente com ela, né? Com ele, com ela. Eu acho que a pressão psicológica no sentido de não falar, né, sobre a relação, um pouco de... não se troca, né, não se fala, distanciamento da família também. Fica meio que guardada ali naquela relação, como se fosse um objeto de uso mesmo, né, exclusivo. Uma simbiose, né? Uma relação simbiótica. Eu fiquei Algo mais? pensando, Sheila, eu não sei Oi. se faz sentido, porque a gente, quando fala em violência contra a mulher, seja ela física ou psicológica, geralmente a gente acaba colocando como nas relações afetivas, né? Principalmente em casamento, namoro, mas eu fiquei pensando se essa violência também poderia se enquadrar em situações, por exemplo, no trabalho, quando você não tem as mesmas oportunidades que os homens, sendo que você tem as mesmas qualificações. Isso também é uma forma de violência, né? Quando você não é promovida, você está disputando um cargo e você acaba sendo preterida por ser mulher, é uma forma de violência, de silenciamento. Na família, De não quando valorização. a filha mulher ela tem menos visibilidade, menos respeito do que os irmãos, normalmente, né? Eu vi uma reportagem agora que a situação lá do Talibã está muito em alta, uma moça dando um depoimento, ela falando que às vezes ela tinha que sair com um irmão de 4 anos de idade. Quer dizer, um menino de 4 anos de idade, por ser homem, ele tinha mais credibilidade do que ela, que era uma mulher adulta. Né? Então, esse comportamento machista de colocar a mulher sempre ali como um ser inferior, ou essa questão mesmo da invisibilidade da mulher, são formas também de violência, às vezes não são físicas, mas são psicológicas que vão minando ali a autoestima e você acaba, muitas vezes, ficando sem acreditar em você mesma e você não consegue se movimentar na sociedade como pessoa, se colocar como profissional, porque você está tão acostumada a ser silenciada dentro de casa ou em outras situações que você não se acha merecedora de uma posição, né? Tem toda uma cultura, né? Que de Sim. alguma forma negligencia aí a questão feminina. Quer falar algo, Simone, da sua experiência com a psicologia? Que o autocontrole, né? Aquele homem que controla a mulher, né? Eu atendo agora uma moça, uma mulher já, 30 e poucos anos, e ela vive uma violência dentro de casa. Ela não cita muito a física, mas assim,
as verbais é um horror. Então ela tá assim, com depressão, ansiedade, né? Tudo por conta disso. Ela tenta sair, mas é bem difícil, né? A gente sabe, assim, tem todo aquele histórico, né? Ela foi amparada pelos pais, aí tomou várias decisões erradas durante a vida dela, e agora tá já 6 anos nesse relacionamento, tem uma criança, mas já, ela tá em 5 sessões, assim, mas ela já tá conseguindo abrir, assim, a visão, sabe? Semana passada ela chegou desesperada, ela assim, não sei o que fazer, que ela dá todo o pagamento que ela recebe na mão dele, ele é fisiculturista, todo o dinheiro vai para a beleza dele, ela anda de qualquer jeito, ela diz que passa o dia inteiro cozinhando para ele, e ele chama ela de horrores de nome, e de demônio, assim, esses nomes assim, sabe? Ela chora contando dos nomes, ela diz que já está tão traumatizada que tipo, ela nem sente mais. Ela sente mais mágoa quando até fala da mãe, nem tanto do pai. Que a mãe, no momento que era para assistir ela não foi assistida, então ela tem muita. Ela traz essa dor da mãe, né? Me dá curiosidade, Simone, de saber assim, o que é que você está fazendo que ela está conseguindo abrir, né, as possibilidades de ter força, Na algo. verdade, ô Sheila, uma palavrinha, eu acredito que o fato dela ter saído do âmbito, estar falando sobre isso, né, com uma outra pessoa de fora, começa a abrir as portas para ela começar a enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Eu fiz o meu trabalho de TCC da faculdade foi relacionado a isso, violência doméstica contra a mulher, como superar. Aí eu entrevistei 5 mulheres que passaram por violência doméstica e é muito interessante o que fez com que elas conseguissem sair desse relacionamento, sabe? A situação, é lógico que dentre delas foi um final trágico, que no caso tinha arma dentro de casa e o marido tinha pegado a arma para atirar nela, ela conseguiu puxar a arma e a arma acabou disparando e acertou ele, não ela. Aí ele veio a óbito. Mas um dos pontos primordiais é o fato da pessoa conseguir sair do âmbito, sair daquele cenário em que ela vivia. Como que eles atuam? Eles atuam de uma forma de cada vez ir cercando essa pessoa. A pessoa vai ficando sem caminhos para desligar daquilo. E muitas das vezes, até as pessoas que são da própria família ficam tão desacreditadas, ali não tem mais o que fazer, não tem mais, e vão se distanciando disso, e o que faz com que cada vez mais a pessoa se sinta mais presa nessa acuada. relação, mais coada. Mas um dos pontos é isso, quando ela consegue ter uma oportunidade de buscar compreender e enxergar, né, com os pés em cima da montanha, olhar para a situação de uma outra perspectiva, de uma outra pessoa que tem estudo através disso, que nem psicólogos e tudo mais, amplia muito a perspectiva de visão do que ela quer, sabe? E eu posso compartilhar isso com vocês, não só na questão da minha pesquisa, porque eu acredito que eu realizei esse trabalho pela situação do que eu passei. Então, isso trouxe uma visão também da minha história, entendeu? Então, para mim, foi um dos pontos primordiais eu ter entrado na terapia. Tá, legal. Legal. E Simone, tem algo mais que você valida? Então, ela, na verdade, procurou a clínica por causa do filho dela, que estava com suspeita de autismo. Só que daí, como a criança é muito nova, lá na clínica eles não atendem, né? Tem 2 aninhos, e daí a moça que atendeu ela, escutou um pouco da história dela, falou, não, você que precisa de ajuda também, né? Aí passou para o atendimento, só que já no atendimento ela falou, o meu marido não aceita eu vir na terapia. Ele não deixa. Então, toda quarta-feira eu falo para ela, eu sempre penso que você não vai vir. Ela falou, não, agora eu já falei para ele. Ele fala para mim não vir, mas eu venho. Então, e daí a primeira coisa que eu falei para ela, o primeiro dia que ela chorou muito, ela disse que não tem mais vontade de levantar, desanimada, né, triste com tudo. Aí eu falei para ela, mas você tem o filho, né, que precisa dela,
mas que ela já tomou o primeiro passo de buscar terapia, né? Então, assim, cada quarta-feira, assim, eu vejo uma evolução nela, sabe? Ela fica assim, ai, eu preciso, não sei, ela apagada, assim, mas claro que ela tá apagada, ela tá naquela energia muito negativa, ela mora com a mãe e com ele. Aí a mãe, tipo assim, acha normal o jeito que ele trata, ah, mas também tu é assim, ah, mas também tu é assado, né? Então ela não tem apoio, né? Mas ela tá ampliando a visão dela ali. Essa semana, a quarta-feira, ela vai vir já com outro pensamento, assim. Mas ela tem certeza que não quer ele. Ela fala, só que ela acaba cedendo, né? Pede para voltar e tudo mais. É muito difícil, eu acho, para as pessoas saírem, né? Não é fácil. Sabe o que foi um start para mim dentro do Tudo processo bem, da terapia? Gabriel? Foi quando a minha psicóloga pediu para eu desenhar como eu imaginava o meu futuro. E eu não desenhei ele no meu futuro. E aí foi tipo um start para mim, sabe? Do movimento que eu fiz. Eu falei assim, nossa, mas por que eu tô nesse relacionamento sendo que não não deseja. quero pro meu futuro? Bacana. Mas dentro da minha família, a minha irmã vive um relacionamento abusivo, mas ela não enxerga como abusivo também. Porque ela não precisa trabalhar, ele dá tudo, sabe? Mas assim, ela toma remédio para depressão, ela não pode ter contato com a família, ela não tem mais amizade comigo, ela não pode ver os pais dela, né? Os nossos pais. Não tem nada, ela vive aquela vida ali só na família dela, e ela é triste, a gente vê que ela é triste, mas ela foi dominada, né? Vamos imaginar, né? Quantas mulheres dos nossos antepassados viveram isso? Né? Quantas mulheres do nosso sistema viveram esse massacre, seja psicológico, que imagina, vamos imaginar em 1800, 1820, falar em abuso psicológico. Nem psicologia se falava, né? Era natural. Eu lembro de uma vez no Fantástico, eu assisti uma senhorinha estava indo para o Mobral, lá do sertãozão, lá do Nordeste, do Norte, né? E quando ela chegou na escola, ela via que as mulheres que estavam lá não apanhavam do marido. Ela falava, nossa, mas eu apanho todos os dias dele. Aí foram depois entrevistar, né? Ele falou, eu não sabia, eu pensava que o homem tinha que bater na mulher todos os dias. Era uma cultura, né, que vinha e eles não sabiam por quê, ia se repetindo. E a mulher achava que era daquele jeito, que ela não tinha muita coisa para fazer nessa situação. E quantas vezes nós, no mesmo, né, da mesma forma, a gente não sabe distinguir ainda o que é ótimo, o que é bom, o que a pessoa pode nos oferecer, qual é o limite dele, qual a maneira, né? Mas a minha avó já falava, pergunta como o seu namorado trata a sua mãe. Do jeito que o seu namorado trata a sua mãe, é o jeito que ele vai tratar você. Né? Também tem muito disso aí. Tudo bem, Gabriel? Estou aqui tentando falar um oi para você. Gente, Gabriel é meu sobrinho. Sim, sim. Desculpa, gente. Eu só tô com um problema na minha câmera. Tá. Ai, acho que agora foi. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom, meu querido. Estamos aqui, conversando, discutindo. Pode dar seu palpite se você quiser, viu? Tá bom. Tá tão lindão. Saudade. Ah, capaz. Tá bom. Fazendo as pesquisas, né, eu vi essa palavra coisificação, né, que é um termo que vem lá do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra que passou alguns anos, né, ele é judeu, passou alguns anos no campo de concentração na Alemanha, e ele foi percebendo, né, que muitas vezes a gente trata alguém como se fosse uma coisa. Eu falo a gente, né, porque todos nós, uma hora, um momento ou outro, a gente pode fazer isso. E eu vi esse termo até com a Anete, não sei se vocês conhecem a neurocientista Anete Guimarães, né? Ela usa o termo até ela dá um exemplo de algumas enfermeiras que eram auxiliares de Mengele, né?
e que tempos depois elas ganharam prêmio de boas enfermeiras que cuidavam de idosos no asilo, e depois de um tempo descobriram que elas eram as mesmas enfermeiras do Mengele, né? E perguntavam por que elas tinham esse comportamento, né? Porque elas acreditavam que os judeus não eram pessoas, eram coisas que precisam ser pesquisadas, né? E aí ela dá exemplo das pessoas que, por exemplo, ela deu exemplo das pessoas que colocaram fogo no índio em Brasília, uns anos atrás, que quando os jovens foram chamados lá na delegacia, eles falaram, a gente pensou que era... Vanisa chegando, a gente pensou que era... a gente não pensou que era um índio, a gente pensou que era um mendigo. Se fosse mendigo, então podia meter fogo, né? Entendeu? A gente não sabia que era uma empregada doméstica que estava no ponto de ônibus. Oi, Vanessa, a gente meteu fogo. A gente pensou que era uma prostituta. Então prostituta pode meter fogo. Então, essa coisificação, né, que o ser humano tem mania de... era um animal, era um cachorro, a gente pensou que era... Entendeu? Então, aquilo que a gente vai coisificando, e muitas vezes a mulher tem até no dicionário o exemplo de coisificação, né, de quando se trata, né, as mulheres assim também, né, redução de alguém à condição de objeto, coisificação do corpo feminino, né? Então, às vezes, para alguns homens, né, a mulher não é olhada como um ser que vale tanto quanto ele. E o interessante é que a gente pode ir percebendo desse outro lugar. Será que a pessoa está me vendo como um ser humano, como alguém que merece coisas tão boas quanto ele, ou ele está me coisificando? Né? É uma maneira também de poder identificar isso. Né? E é algo para poder olhar, né? Uma pergunta para se fazer. Não é? Podem comentar aí se vocês concordam ou não, tá? Algo assim. E aí vamos ver, né, como que a constelação pode nos ajudar, né? Quais são os possíveis motivos, né, de acontecimento na relação lá no nosso contexto sistêmico, familiar? É o famoso amor cego. O que vocês acham, gente? Vocês que já estão aqui, já conhecem constelação, Gabriel conhece, a Kézia acho que menos conhece constelação aqui. O que pode ter, com o que a gente está entrando em ressonância aí, dentro de um sistema familiar, nesse amor cego? O que acontece? Violações, violências, e às vezes repetidamente, né? Do que vocês Como você conhecem? falou, seria uma questão ali do amor cego, de você se manter pertencente ao sistema, já que outras mulheres passaram pela mesma situação. Se você fugir disso, você não estaria honrando ali uma vivência delas. Então, acaba ressonando aí, né, atraindo, vibrando nessa mesma dor, nessa mesma violação. Sim, Uma lealdade? Chamamos isso de lealdade familiar, né? As mulheres aqui sofreram tanto, às vezes mesmo que nós não saibamos, às vezes conscientemente a gente não sabe, às vezes essas histórias viraram um segredo, mas o nosso inconsciente sabe. E para poder pertencer, né, nós repetimos da mesma forma porque está registrado aqui na nossa epigenética, né? É como se aquilo fosse algo para ser vivido. Eu simplesmente sou leal, obedeço sem nenhum questionamento, né? O que mais que pode acontecer aí, além desse amor cego? Dentro que a gente pode repetir. A lealdade, né? E especialmente, gente, com a avó materna. Por que será com a avó materna? Aí eu pergunto para vocês, como foi a vivência da nossa avó materna? Por que a nossa avó materna? Porque quando
né? Porque A da nossa condição, é uma da Oi? condição da mulher mesmo, de ser mulher. Não, porque quando a nossa vovó gerou a nossa mãe, os genes dela, o óvulo dela, o registro que fica na mitocôndria do óvulo da vovó, já tem ali os registros todos de vivência. Diferente do homem, que a mitocôndria fica na cauda do espermatozoide. E ele sai, né? Então, o que é do avô e da avó não vem ali com o pai, mas o que é da avó vem no óvulo da mãe. Então, nós temos essa ligação. Quando nós somos gerados, né, esse óvulo, essa informação da mitocôndria da avó está lá na nossa mãe. Porque, né? Então, nós temos uma ligação muito forte com as nossas avós, nesse sentido biológico, né? Não é nem psicológico. E ali, né, todas as vivências. Como que é a relação de vocês com a avó materna de vocês? O que vocês lembram? O que vocês sentem? Se vocês não tiveram contato, o que é que vocês trazem dessa avó materna? Sheila, eu perdi minha avó muito cedo. Eu tinha 3 anos quando minha avó faleceu, então eu não tenho memórias de vivência com ela, né? Eu só tenho foto e relatos, né? Que falam sobre ela. Uma coisa que eu tenho forte é que eu mamei na minha avó. Eu fui amamentada pela minha avó também, porque como ela engravidou da minha tia junto com a minha mãe, minha tia nasceu em fevereiro, eu nasci em abril, a minha avó me amamentou também. Olha Então, só que interessante, não? forte. Que legal, muito legal. Eu quero compartilhar. Compartilha, Kézia. Então, eu tenho algo semelhante com o que a Tatiane disse, que eu também não convivi com minha avó, assim. Eu só tenho fotos, ela me segurando o bebê, mas a única memória que eu tenho da minha avó é o dia que ela partiu. Eu tinha 3 anos também. Só que, assim, eu não lembro da feição da minha avó e nem da presença dela, mas eu sabia que ela morava onde eu moro, naquele lugar que eu estava, naquela casa. E aí, a memória que eu tenho é do último dia que ela partiu, e eu lembro que eu estava com a minha mãe e que eu dormi no sofá, e lembro a movimentação, assim, das pessoas, sabe? Que é uma coisa, aquele desespero, assim. E aí eu tenho memórias da minha infância a partir dos 6 anos de idade, quando eu já estou no pré, né, na pré-escola. E aí, quando eu tenho essa memória do dia da minha avó, perguntando assim para minhas tias, para minha mãe, eu tinha 3 anos, então é uma memória de 3 anos que eu não lembro de outras coisas, sabe? E o que eu tenho muito forte da minha avó, assim, não só da minha avó, mas da parte materna mesmo, das minhas tias, da minha mãe, é o amor pelas plantas, pelos animais, essa coisa assim de como a família a parte da minha avó, né, é do interior, elas plantavam, né, é uma família muito antiga, então é uma coisa assim que prevalece na minha vida, assim, né? Ecoa na minha vida. Eu prestar atenção nas plantas quando eu ando. Essas coisas que a gente diz que é de vó mesmo, é muito presente assim, na minha vida até hoje. Interessante, né? E aquilo que a gente foca, o que a gente traz da nossa avó muitas vezes é o que ressoa em nós, né? Eu lembro da minha avó materna e ela era uma senhora séria, sorria para a gente que era criança, mas ela era séria, mas muito bondosa. Mas sofreu para raio, ela ficou viúva, né? E às vezes a gente quer fazer ao contrário, né? Eu não quero ser leal a isso, mas aí vai para o contrário e sofre também. Né? A Ivaniza está colocando ali, ela sofreu muito no casamento, a avó, né? Muito ligada. Às vezes a gente fala, eu não quero sofrer igual a minha avó, e a gente não nem casa, não quer ficar casado, porque a gente não quer sofrer igual, né? Porque não sabe como é diferente. A gente não tem aqui, o que é forte em nós é aquela história
que foi vivida e registrada, né? Não tem um outro registro. Como que a gente faz para mudar isso, né? Ou a gente é muito leal, ou a gente quer fugir dessa lealdade, né? E como que a gente foge sem sofrer igual, né? Então, eu deixo aí como uma reflexão, né, para cada um que está aqui, como que é essa relação, o que que me liga a essa avó? O que que eu trago dela? Né? E se a gente traz a dor, né, e a gente começar a olhar também para o que foi forte nela, que suportar, de repente, uma relação que foi dolorida, uma vivência, uma ausência de alguém na vida dela que foi importante, né? Porque quantos de nós, às vezes, a gente olha para nossas avós e quer pegar a avó no colo ainda, mesmo no pensamento, mesmo na imaginação, né? A gente ainda tem esse desejo, como se a gente pudesse mudar essa história, né? Ah, se eu pudesse, minha avó era órfã, ficou órfã aos 10 anos, né? Foi adotada por uma outra família. Ah, se eu pudesse achar... Quando a gente entra naquela história, a gente quer mudar aquela história. Isso para a nossa vida atual pode tornar um peso, pode tornar difícil e pode tornar aí uma atração de algo que foi muito parecido, né, na vida dela, tá? Alguém quer falar Minha avó algo? teve vida longa. Estou Olhe pensando para que acho isso. que eu vou viver como vovó, vou viver muito. Vovó era um doce de coco, nossa, maravilhosa, dedicadíssima, linda. Que Eu convivi delícia. com ela, assim, eu mudei de muito cedo, né, de Pouso Alegre, onde eu nasci. Aí, quando eu voltei lá, eu tinha 15 anos. Voltei algumas vezes com meu pai, muito pouco, mas era bem pequena ainda, lembro pouco. Mas as imagens que eu tenho dela é muito special, assim, sabe? Uma mulher muito dedicada, nossa, uma beleza de pessoa, amorosa. Mas meu avô morreu cedo, ela viveu muito sozinha, muito trabalhando. Então, fiquei pensando aqui, talvez eu traga um pouco disso. Foi uma pessoa muito amada pelo meu avô, pelo que mamãe conta, mas ele foi embora muito cedo. Então, é interessante essa questão, assim, muito querida por todos, sabe? Pela dedicação e pela amorosidade que ela tinha. Interessante. Vontade de contar para vocês da minha linda vovó. Obrigada. Ainda antes de eu falar aqui, né, eu vi uma constelação uma vez que eu achei muito interessante também, o que a gente traz de toda uma ancestralidade. Eu não sei se alguém aqui já viu falando na constelação do curso lá na Vera Bassoi, que a moça, ela estava batalhando, o casal, era uma constelação do casal, que eles queriam ter filho e não conseguiam, né? E que a moça era descendente de indígena e ele era descendente de espanhol. E a constelação foi mostrando, né? E aí a gente foi vendo, lá no 1500, vamos imaginar 1500, 1600, o tratamento que os espanhóis davam para as indígenas, né? E lá elas eram estupradas e tinham que ter os filhos, né? E iam vivendo. E conforme o tempo foi passando, elas depois abortavam, depois elas não queriam mais, elas se machucavam, elas se matavam, tentando abortar os filhos. E o que sei lá, a sexta geração, sétima geração, qual foi o que o campo mórfico e o campo morfogenético foi trazendo para essas mulheres? Não tenha filhos desses homens. Não tenham filho desses homens. Olha todas as dores que vocês carregaram, né? Que nós carregamos aí ao longo desses anos. Então, isso pode ser muito mais profundo do que a gente imagina, aquilo que a gente vem trazendo em termos de questão de violência, né? E se a gente ainda traz, é porque ainda não foi curado, ainda não foi resolvido. E a cada geração, às vezes, essa dor é um pouco menor, deveria ser um pouco menor, né? Deveria ser mais resolvido, mas às vezes até por arrogância, né? Por vingança, né? Muitas vezes a gente não consegue, a gente fica emaranhado naquilo e sofrendo do mesmo jeito que elas todas sofreram, eles todos sofreram. E muitas vezes, né, por amor a alguém, eu tento ser áspera, tento ser grosseira com o masculino. E muitas vezes evito até que esse masculino venha até a mim,
né? Porque se ele vier, vai trazer toda aquela dor, ele vai representar toda a dor da minha ancestralidade e eu não vou conseguir suportar conviver com ele. E muitas vezes, né, os homens, né, a gente vê uma estatística, tem grupos de homens, né, os homens que violentam as mulheres, constelações de homens que violentam as mulheres, que vêm, né, trazendo a informação que eles foram violentados primeiro, talvez verbalmente, psicologicamente, de alguma forma, e revidando. Eu não estou falando que é assim, né? Que são todos assim, mas em alguns casos sim, né? Então essa força feminina, né, de se proteger, muitas vezes ela é agressiva e a gente não consegue. E muitas vezes é assim por amor às mulheres que vieram antes de mim, que não souberam se defender ou não puderam por causa da cultura e tudo, né, o destino e tudo que veio pesando, né? Então, como controlar isso? Como lidar com isso? É olhando para trás, muitas vezes, falando, eu deixo com vocês, né? Eu deixo com vocês. Foi assim, desse jeito, naquela época, naquela cultura, dentro daquele padrão. Eu não vou mudar o passado, né? Mas muitas vezes a gente ainda traz esse senso de justiça, né? As mulheres trazem isso, né? Como eu falei, toda a ancestralidade, todo esse desejo de fazer justiça, muitas vezes, né, está pulsando em nós. Porque nós, ao invés de estar olhando para a vida, olhando para as possibilidades, né, de poder levar a vida adiante, que a gente só vai levar a vida adiante, né, dentro, até hoje é assim, dentro de um relacionamento masculino e feminino, né, como poder levar a vida adiante de uma maneira mais leve, né? E aí eu trago, né, o que mais pode nos ajudar, muitas vezes, a ter essa relação, né, mais leve, evitar perceber os sinais, além de perceber os sinais de como pode vir violento, se eu estou repetindo um padrão, né, como é isso ou não, né, o que é que pode nos ajudar? Aí, deixa eu ver quem chegou aqui. Quem é que pode nos ajudar? O que é, né? Qual comportamento nosso pode contribuir para que seja algo tranquilo, seja algo melhor? Nessa questão. Ixi, caiu. O que vocês acham, hein? O reconhecimento seria? Reconhecimento de No quê? sentido de entender que, né, o que foi, o que aconteceu, e que daqui para frente a gente honra, né, e pode ter um comportamento diferente. Não necessariamente quando você não está sendo, quando você muda de comportamento, não é que você está deixando de ser leal. Uhum. Você honra a situação ali, o que aconteceu, como foi, mas entende que no tempo agora, para você, isso não é uma melhor opção e você pode seguir o seu caminho, né? De uma forma diferente. Legal, Elaine. A Sim. gente deixa, né, o que não é nosso e só leva E- o que é da gente. E nem sempre é fácil, né? Porque está lá no inconsciente, muitas vezes, né? Então, esse conhecimento profundo de si mesmo, e na constelação, conhecimento profundo da gente mesmo, é conhecimento de todo o nosso sistema familiar, né? De olhar, imagina, gente, eu já falei em outros workshops, né? O meu bisavô nasceu de um estupro, porque o meu tataravô era um capataz e a minha tataravó era uma escrava, né? Então, quantas histórias, quantas histórias de violação tiveram na minha família, né? Quanta violência física, quanta violência moral, quanto tudo. Então, de poder olhar para tudo isso e abrir mão, né? Abrir mão é um exercício, às vezes, por muito tempo na vida. Abrir mão que isso não é meu, faz parte da minha história, me constitui o que eu aprendo com isso para eu poder melhorar. E esse eu poder melhorar é um grande desafio,
né? Porque é comigo, eu que tenho que melhorar a minha vida, né? E se eu fico olhando para essas dores, se eu fico permitindo que Oi, Silmara, boa noite. Se eu fico permitindo que essa ancestralidade, né, fique em mim, latente, eu querendo fazer justiça por muitos e todos, a minha vida não anda, né? A vida não vai para frente, né? Então, essa questão do autoconhecimento, que muitas das vezes a gente pensa que diz respeito a nós, diz respeito mais ao sistema, né, num todo. A gente não está buscando só algo da gente, a gente está buscando algo, conhecer a nossa história dentro do sistema do qual a gente faz parte. E trazendo para esse pressuposto, Sheila, como tem pessoas que não que precisam conhecer e começar a buscar ter esse conhecimento que a gente está tendo, porque a gente escuta o tempo todo, né? Eu estou casando, por exemplo, um exemplo, eu estou casando com ele, eu não estou casando com a família dele. Né? A gente escuta muito disso. Mero engano. Mero engano. Então, e fica repetindo as situações, e vai acontecendo as coisas e não tem a explicação daquilo para ter o conhecimento e conseguir elaborar. Tipo assim, nós estamos no processo, né? Por a gente já estar buscando esse conhecimento, tendo a clareza e conseguindo elaborar isso para as nossas futuras gerações. Mas e quem não tem, né? E fica martelando naquilo porque não sabe o que pode fazer de recurso, né? Difícil. E é assim, Tati, né? Eu acho legal quando você fala, nós somos a pontinha do iceberg de todo um sistema familiar, né? Se a gente tenta ainda resolver algo lá, com algo lá de trás, a ponta é a primeira que balança. Percebe? Se ainda está desestruturado lá e a gente não está bem com esse sistema familiar, então se a gente conhece bem lá, a gente começa a se estruturar melhor nessa ponta. E nós somos o representante de todo esse sistema. Com quem a gente casa, com quem a gente se relaciona, também é um representante de todo esse sistema. E é lógico que entra em ressonância, gente, aquele sistema que os homens foram muito violentos com aquele sistema das mulheres que foram muito submissas. Porque os dois estão servindo alguém do sistema deles. Os dois estão, de alguma forma, repetindo, né? Em lealdade, né? Com eles. Os dois. Né? Então, assim, aí na constelação tem algo que me provoca muito, né? Quem é o culpado, quem é o inocente? Aí o Bert Helling traz para a gente, não existe culpado nem inocente. Todos fazem tudo por amor. A que está sofrendo como vítima está fazendo por amor a alguém lá do sistema dela, e quem está batendo, sendo violento, também está repetindo por amor. É doido isso, mas é a nossa consciência arcaica. Né? E quando a gente fica vendo só um pedacinho de cada coisa, a gente não vai entender o quebra-cabeça inteiro. Né? Uhum. E aí eu preciso entender por que, de repente, eu atraio homens que têm esse tipo de comportamento. Então, esse autoconhecimento que a constelação traz, esse autoconhecimento sistêmico, é muito importante. Né? Quando eu soube que a minha avó foi estuprada, minha tataravó, por parte paterna, nem a materna não sei porque minha avó foi adotada. Né? Meu avô até sei um pouco, né? Mas quando eu olho para isso, eu falo, opa, por que eu tenho tanta raiva dessas histórias? Por que isso me fere tanto? Por que eu tenho tanta vontade de fazer justiça? Entendeu? Aí me vem, foi, opa, Sheila, mas isso não é seu, né? Foi lá na sua história, né? E aí a gente vai olhando para isso. Oi, Elisete. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Todos. Gabriela. Que beleza. Organiza. Gente, que coisa linda. Desculpa o atraso aí. Imagina, querida, você é sempre bem-vinda. Obrigada. Oi, Val, você ia falar algo? Que é uma questão assim, né? A gente confunde muito nesse emaranhado todo. Honrar, né? Honrar não é fazer igual, né? Não é repetir, né? Honrar é você fazer, ok,
aconteceu, eu não consigo mudar mais isso. Mas quando você descobre as coisas, mexe muito, dói muito. Sim. Aí você fica com esse sentimento de justiça mesmo, né? E de culpado, de um monte de coisa. Demora um tempo para assentar isso, né? Dói muito. Honrar é evoluir, né, Valdene? Qual é a nossa parte nessa evolução? Eles conseguiram evoluir até tal parte, né? E quando eu fico olhando para trás e querendo que essa história mudasse, ou arrogando o comportamento deles, né? E querendo fazer diferente, a gente acaba, né, nesse arrogar, a gente acaba deixando de amá-los. E quando a gente não ama, não honra a história do jeito que foi, a gente torna igual, a gente não desenvolve nessa evolução, né? E aí repete, talvez de uma maneira até mais profunda, para perceber que eles fizeram da forma que eles podiam, né? Naquele tempo, naquela época, e que foi assim. Né? E muito interessante nesse processo, aí vai entrando, né? Você conhecer a história, né? Saber o que aconteceu. Você foi falando, né? Nessa coisa aí da ancestralidade, quanto a violência, né? Contra a mulher e da escravidão, né? Eu lembrei que a minha avó também foi adotada. E ela foi adotada, não, melhor dizendo, a mãe morreu quando ela nasceu. E ela ficou com uma madrasta, que a mamãe disse que judiou muito dela. Então, quanta submissão nesse processo para sobreviver, né? Exatamente. Aí só cabe a gente agradecer. Exatamente, a escravidão em si, nossa. E cabe agradecer, gente, e assim, é muito fácil a gente agradecer a quem sofreu. E quem causou o sofrimento? Esse é o problema maior. Precisamos agradecer também, porque cuidaram da evolução da vida do jeito que eles conseguiram. Nas famílias onde as mulheres são matriarcas, né, é muito comum, às vezes, os homens serem violentos e morrerem cedo, né, porque não sobra espaço ali. Então, de alguma forma, eles querem agarrar a vida. E, às vezes, eles agarravam a vida mandando, né, se impondo, porque senão não sobraria espaço ali para eles. Então, isso também é cuidar da evolução, isso também é preservar a vida. Né? E muitas vezes a gente fala, por que eles faziam isso? A gente não entende, mas às vezes se eles fossem muito bonzinhos, eles não teriam passado da adolescência. Dependendo das famílias que eles estavam. Né? Então, é dolorido. Eu estou com uma dor aqui no tórax falando de tudo isso. Eu sabia que não seria um assunto fácil, né? Que esse sofrer violência está na minha epigenética, mas é necessário para as constelações, elas vêm fortalecendo e mostrando e colaborando com as mulheres, com os homens, até mesmo com crianças, para que elas possam, né, se desvincular dessa ressonância que vem invisivelmente para elas. Então, quando se coloca à luz, né, da onde é o nascedouro disso tudo, e que não é necessário repetir, que esse amor cego só traz mais dor e sofrimento, ela pode abrir mão daquilo lá no inconsciente, né? E quando se abre mão lá dentro de uma sessão de constelação, tem a possibilidade de isso ir reverberando na vida consciente. E tomar força e procurar ajuda, não significa que vai acontecer um milagre, mas pode ser que ela encontre a força positiva para poder mudar e procurar uma terapia, que é onde ela possa ir se reconstituindo, né, tomando força para poder tomar o seu lugar verdadeiro na evolução do sistema familiar dela. Né? E isso eu tenho visto e é muito gratificante quando a gente percebe que a pessoa vai retomando a sua força. Né? Okay. Depois a Ivanisa vai constelar, aí depois da constelação da Ivanisa, a gente pode fazer as meninas, a Simone e a Tati já conhecem esse movimento, que é até um movimento, a Elisete também é um movimento do Movimentos Essenciais, de Cláudia Boatti, para a gente fazer aí, quanto às nossas
as nossas questões aí de homens e mulheres do nosso sistema. Eu paro a gravação aqui um pouco, só volto no finalzinho, porque eu respeito as pessoas que vêm constelar aqui. Quem quiser ver como é uma constelação, venha participar do workshop, né? E eu só vou colocar uma musiquinha aqui enquanto isso, só para eu arrumar aqui, para poder constelar, tá bom? Daqui a pouco, no finalzinho, eu volto a ligação. Vocês olharem para o Gabriel, que representa os homens do sistema familiar de vocês, né? Eu quero que vocês percebam o corpo de vocês, como fica. Né? Eu sei que vocês estão sentados, se alguém quiser ficar em pé, fique à vontade. Como fica imaginar os homens dessa geração, seus irmãos, né, a geração dos seus pais, seus tios, os homens. E os homens que foram agregando a esse sistema familiar, né, também, dos seus avós, das outras gerações, dos seus bisavós, tataravós. Tenta perceber, né, se o seu corpo vai para frente, se ele se atrai, ou se ele tem repulsa, se levemente ele vai para trás. Né? Respira. E o Gabriel vai percebendo como é né, como é, mesmo que cada um esteja com os olhos fechados, mas como é receber, né, essa representação das mulheres aí também. Que sensação vem no corpo de cada uma. E olhe, sinta e perceba. E como é poder olhar para eles e falar, eu lamento muito. Você faz parte. Como todos os outros, você está em mim. E se algo em mim te exclui, parte de mim fica excluída também. Mesmo que seja difícil para mim, eu te trago agora no meu coração, ao meu tempo. Para algumas de vocês podem ser mais fácil falar sim, você está no meu coração. Vocês estão no meu coração. Sem ressalva. Sim. E gratidão pela sua existência. E digo sim para os homens que na minha vida atual representam vocês. Eu olho para eles com amor também. Gratidão. Se vocês puderem abaixar o queixo, fazer uma reverência a esses homens. E também ao lado desses homens, as mulheres.
Que tal poder falar para essas mulheres, eu abro mão de fazer justiça por vocês. Eu abro mão. Agora eu peço para o Gabriel olhar para as mulheres, representando as mulheres do sistema familiar. Olhar para as primas, para as tias, para as tias avós, tias bisavós, né? Para as mulheres que representam todo o sistema familiar, para a mãe. E poder pensar, né? Eu trago vocês no meu coração. Eu recebo a força de vocês em mim. Lamento muito o que vocês viveram, mas eu sou muito pequena para querer proteger vocês. Do meu lugar, eu vejo a grandeza de vocês. Gratidão por tudo e todas as coisas que vocês fizeram. E lamento muito se vocês não tiveram os valores que mereciam ter. Mas as coloco no meu coração. Olha também para os homens do sistema. Experimenta pensar. Eu abro mão de repetir, de fazer por vocês o que foi feito antes. Peço para que eu possa fazer um pouco diferente de vocês. E também incluo todos vocês no meu coração. Sem exceção. E obrigado. Obrigado pela vida. Ok? Tudo bem aí? Tudo bem? Nós vamos fechar mais cedo hoje. Alguém quer comentar algo? Não. Eu vou pedir, eu não estou com feedback aqui, mas se vocês verem aqui o meu, mandarem para mim, eu gostaria que vocês deixassem registrado algum comentário do que foi ruim ou algo que foi bom, para que eu possa melhorar, para que eu possa atrair mais pessoas para vir para este momento, né? O próximo encontro será no dia 29, antes eu fazia todo final de semana, toda segunda-feira, né? Mas aí eu diminui um pouco para que eu possa fazer outras coisas em outras segundas-feiras, né? Tenho dado aula. Gente, eu estou com a minha garganta coçando. Eu tenho dado algumas aulas, né? A turma nova tem uma segunda-feira que eu utilizo. Para quem está me conhecendo agora, eu ofereço curso de extensão universitária em constelação familiar. Vou refazer, estou refazendo o Constelab IAD para poder deixar para os consteladores que desejam, né, ter essa desenvoltura para constelar online, que ainda acredito que é algo que veio para ficar, né? E também preparando aí um curso de introdução à constelação, e junto, vou até colocar aqui, junto da Lúcia Mendonça e do Fernando Abrão, eu chamo ele de Abraão, mas não é, Abrão,
a gente está oferecendo, vai começar. Ah, gente, aqui fica essa dica aqui dessa série da Netflix, que é bem interessante, indicação da Tatiane para mim, e eu já divulguei aí no Instagram, né, que fala sobre essa violência, né, é interessante que ela não deixa concluir a violência física, né, mas ela detecta o que é uma violência e o risco que ela corre, né. Aqui tem um número 180, o número 100 também, para quem conhece, né, para incentivar as pessoas a pedirem ajuda, para ajudarem mulheres, eu acho bem importante, tá? O curso de extensão universitária que eu falei, estou mantendo a turma 10, vou fazer um intensivo em janeiro de 3 módulos, para quem quiser ainda entrar nessa turma 10, poder participar e se formar em agosto, tá? As meninas, tem várias pessoas aqui, estão precisando de testemunho, tá, meninas? Quem quiser falar aí de como foi o curso, como está sendo o curso, eu agradeço, pode ser escrito, pode ser um videozinho no máximo de 1 minuto. E no dia 26, uma sexta-feira, a última sexta-feira de novembro, nós vamos fazer esse workshop para apresentar visão sistêmica empresarial para um curso que nós vamos iniciar em fevereiro do ano que vem, para consteladores também, tá bom? Quem chegou até mim pelo Facebook, eu tenho o Instagram aí, né, constelação, _Sheila, _querido, também pode me seguir, né, e deixar o contato também para a gente trocar. Que bom, Silmara, eu fico muito grata, apareça sempre, dia 29, se quiser trazer mais pessoas. Vou falar do mesmo assunto, né, mas talvez de uma maneira diferente, não é da mesma forma. Ok? Sheila, eu gostaria de falar. Pode ser? Tá bom, lógico, sim. Então, eu fui aluna da Sheila, né? E não só eu, Ivaniza também, né? Na primeira turma, né? E assim, muito bom o curso com ela, o jeito que ela leva, né? As tiradas que ela tem, as músicas, as coisas que ela traz, assim, deixa a gente muito à vontade, eu recomendo. E eu fiz o Constelab também, que acrescenta muito, me acrescentou muito, me ajudou, né? Me ajudou a fazer as constelações online e ajudou até no meu trabalho com os movimentos essenciais também, muita coisa que eu aprendi no Constelab para estar lidando com essa nova forma, né? de comunicação. Então, eu recomendo, sim. E agora ela é minha professora de movimentos essenciais. A vida é assim, né? A gente vai... Uma grande troca maravilhosa. Sim. E hoje foi uma surpresa para mim, a Ivaniza sabe por que eu estou falando, eu não ia entrar, mas tinha alguma coisa que eu ia entrar. Você sabe que quando ela te chamou, quando ela falou para mim chamar uma pessoa, eu chamei você, eu chamei assim, involuntário, eu falei, vai, Elisete. E depois eu vi quem você representou, né? Eu não sabia logo de cara quem eu estava representando, mas logo que eu entrei eu já senti, né? E é incrível o sistema, né? É incrível, porque várias vezes eu já fiz já fui chamada para isso, para representar a mãe ali, da Ivaniza. De novo! É isso aí, o sistema é o sistema, né? O campo é o campo. Que Gente, delícia, gratidão. gente. Eu que agradeço também. Mais alguém quer falar algo? Val, eu quero obrigada agradecer, você. Né? Sim, eu quero agradecer a todos que participaram aí, não só como representante, mas todos, porque a partir do momento que você faz parte de uma constelação, mesmo que você não esteja representando, você está, né, você está no campo, né? Porque uma vez que você está ali no meio, você também recebe, né? E agradecer você, Sheila, né? Por tudo, né? E é um prazer rever a Elisete e o Gabriel, né? O anjo Gabriel, né? Que a gente chamava ele. E dizer que hoje também foi muito marcante. Você chegou um pouquinho depois, Elisete, porque você falou da avó materna.
E eu tenho sentido muito a energia da minha avó materna, então eu acredito que já estava, né, nada por acaso. Eu não comentei nada com você da minha avó materna, né? Então foi uma coisa assim que realmente já estava no campo ali para olhar, né? E ter o desfecho que deu. Então fez todo sentido. Teve um workshop seu anterior que eu participei, até comentei com você que tinha alguma coisa me incomodando ali. Eu acredito que já daquele workshop até para esse fez todo sentido. Muito gratidão, né, por todos e por você, Sheila, mais uma vez, eu só tenho a agradecer. Conheci constelação através de você e não sou assim, faço algumas constelações, mas é esporadicamente, eu não sou uma consteladora ativa ainda, né? Sou da primeira turma e sou grata, porque todas as vezes Opa, deu uma que eu travadinha. precisei, então sempre, né, me acolhendo, né? E gratidão a todos, que eu acredito que cada um hoje aqui teve o seu papel em especial, né? Nada, tudo é do universo mesmo. Todo mundo teve seu papel Delícia. importante aqui. Gostoso, Ivanisa. Eu que agradeço pela confiança aí, mais uma vez. Obrigada. Mais alguém? Estou me sentindo a avó aqui já. Eu vou guardar você, quem sabe, na próxima. Você sabe que eu acabei de lembrar, Ivanise e Sheila, vocês todas, né? Que eu nasci no mesmo dia que a minha avó. Achei muito engraçado. Veio aqui lembrando. Depois da minha. Oi? Eu nasci um dia depois da minha. Olha só. Ela pode ter um presente atrasado dela. Delícia. Muito bom. Muita gratidão a cada um. Mais alguém? Uma oportunidade ímpar de olhar para tudo isso. Bom, né? Com amor. Bom, gente. Se alguém ainda quiser deixar feedback no WhatsApp, alguma coisa, algo que incomodou, eu fico. Tudo é muito bem-vindo, viu, gente? Necessário aí para o desenvolvimento das constelações, que eu acredito que tem beneficiado muitas, muitas, muitas pessoas, né? E a minha missão da minha profissão é levar isso para quanto mais pessoas puderem, né, de poderem um dia, quem sabe, isso ser tão natural que não vai precisar de alguém, né, Elisete, fazendo, né, que as pessoas possam ter a consciência sistêmica e já melhorar muitas coisas na vida, né? Esse movimento também, que você sempre faz algum movimento no final, né? Quase sempre, sempre que tem, que é possível, né? O movimento hoje foi bastante forte, foi muito bom, e tem sido, todas as vezes que eu pude participar, eu acho que esse presente que você dá para a gente, desse movimento, dos movimentos que você traz, é muito bacana. Obrigada. Obrigada, Elisete. Presentes são vocês aqui para mim. Ok. Mais alguém? Não? Então, eu vou dar para encerrado o 56º workshop online aqui. Obrigada, Tati, por estar aqui, Simone, Elaine, Silmara, Gabriel, Val, Lisete, Vanessa, todos, a Cassie, que passou por aqui. Que vocês tenham uma ótima semana e eu estou disponível para algo, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, boa noite. Até amanhã, Tati, até amanhã, Simone. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana para todos.